Vamos pôr na tela logo de cara a capa, que é pra você não me encher o saco e ficar falando, ai meu, pesquisa, meu. Eu acabei de dar uma entrevista no Brado TV para o Timóteo, excelente jornalista, onde a gente faz esta análise, inclusive. Deixa eu ver o vídeo do Renan, vamos lá. Bati 8% na Atlas, tô quase chegando nos 10% e eu tenho notícias assustadoramente boas sobre a nossa pré-campanha. Bora, confere aqui. Meus amigos, saiu Atlas hoje e eu saí com 7,8% num cenário que tem 13 candidatos. Sim, aparentemente a campanha do Flávio tá instigando seus colegas de outros partidos a lançar a candidatura para que eu não chegue logo nos 10%. Normal, é do jogo. E não é que o Aécio será candidato, que o Cabo Daciolo será candidato, que muitos deles serão candidatos. A maior parte vai retirar as candidaturas. Mas é que nesse instante eles usam o que tem para poder frear um crescimento que é imparável. Só que tem outros números que essa pesquisa nos mostra que são ainda melhores do que esse aí. A primeira coisa, a minha rejeição caiu. Pois é, eu aumentei meu conhecimento e a minha rejeição diminuiu. Que é outra ainda melhor, eu estou oficialmente em primeiro no público de 16 a 24 anos. Pois é, o futuro é muito glorioso. Os jovens já são missão. Que é outra, eu tirei 7 pontos pro Flávio Bolsonaro. Sim, meus amigos, eu tirei 7 pontos de diferença entre eu e o Flávio. Isso significa que seguindo nessa toada, eu aumentando nas pesquisas, aumentando esse ritmo e o Flávio continuando caindo, o que é inevitável, eu vou tirar o Flávio do segundo turno. Que é outra muito boa, os governadores, cada um não tem nem metade dos votos que eu tenho. Simplesmente não existe a campanha dos demais pré-candidatos, a única via para derrotar o Flávio e o Lula seria eu. Que é outra muito boa, meu partido Missão já está em terceiro, com 1/3 das intenções de voto do partido PL. Isso com 6 a 7 meses de vida, contando com nem 0,5% dos recursos que eles têm. Pois é. Muita coisa. Os números são excelentes e eles se tornam ainda melhores sabendo que a Copa do Mundo atrapalha o crescimento e o engajamento em redes sociais. Galera, infelizmente nós somos um país do pão e circo, e em vez de nós falarmos dos nossos problemas, estamos aqui só falando de futebol. Isso desacelera quem está crescendo via redes sociais e ajuda o Lula que está no topo. No fim do dia, essa pesquisa confirma uma coisa que eu venho falando para vocês há bastante tempo. Nós somos a última esperança. Sim, porque se Flávio não tem chance contra o Lula em nenhum cenário no segundo turno, e nós já estamos em terceiro, bem distante dos demais, buscando pegar o Flávio, a única chance de derrotar o Lula somos nós. Então, por favor, já compartilhe esse vídeo, vamos vencer essas eleições, vamos derrotar o cachaceiro no segundo turno. Meu nome é Renan Santos, eu sou pré-candidato à presidência da República. O homem é bom. Realmente, assim, eu vou te falar, cara, as inimigas, né, elas vão ter que nos respeitar, né, porque não dá mais pra dizer que o MBL é irrelevante, né, não dá pra mais dizer, esse Renan é irrelevante, não dá mais, né, esse Renan é irrelevante, não dá mais, né, cara, não dá mais. Cara, tudo que o Renan falou, né, é um retrato muito bom da realidade. No meio da Copa, o Renan é o único que cresce. Tem 2 ex-governadores que não tem metade da intenção de voto. Cara, o Caiado, ele tem uma história. O Caiado participou da primeira eleição da redemocratização. Sem noção, cara. O cara tá na política desde aquele tempo. O cara combateu de fato o crime organizado, inclusive no estado dele, né? E aí? O Zema, não, porque o Zema fez de tudo pra não magoar os eleitores do Flavinho. E aí, Zema, como é que tá, Zema? E aí, Partido Novo? Como é que tá? E o Renan é só um desconhecido, é só um louco, é só um idiota aí, né? Não tinha nem 100 mil seguidores no Instagram. Como é que tá agora, hein? Como é que tá? Eu vou te falar. A hora que o Renan cruzar a linha dos 10, cruzar a linha dos 2 dígitos, ninguém segura mais. Ninguém segura mais. Tá? Assim, amigo, nós vamos fazer muito bonito, cara. Nós vamos fazer muito bonito. Nós vamos fazer muito bonito. Tá? Pode segurar, pode chorar. E existe uma coisa que é o seguinte. As pessoas se assustam muito com o tamanho do Nicolas, né? Porque o Nicolas tem milhões de seguidores. Que o Nicolas é gigante. Eu falei agora isso na Brado TV. O Nicolas é um jovem que sinaliza pros velhos, mano. O Nicolas é cringe. O Nicolas marcha e finge que tá com dor no pé. A galera perto do Nicolas finge que tá enfaixando o joelho porque marchou 2 quarteirões. Os caras vão lá, marcha pelo Brasil com o Valdemar da Costa Neto, velho. Nós somos muito mais interessantes. Nós temos livros publicados, nós temos uma editora, nós temos uma banda, nós temos uma revista Valete, nós temos um aplicativo, nós temos lives diárias, nós temos um partido, nós temos candidatos. É diferente, cara. É outro animal, bicho. É uma coisa muito mais completa. Eu vou dizer pra você uma coisa, cara. Ontem eu tive um podcast com o Pi do Biologia. Por que o ser humano se desenvolveu? Por causa da inteligência. Não, a inteligência veio depois. Sabe o que veio antes pro ser humano? Sabe o que diferenciou o ser humano de um chimpanzé? Sabe aquele 1,5% à frente do DNA? O que ele fez com a gente? Ele fez com que os nossos pés deixassem de ser como os pés de chimpanzé, que agarram árvores,
que são bons de escalada. Eles são pés mais rígidos, voltados para frente. Ou seja, ele é um pé que não escala, mas ele é um pé que anda muito mais. Ele sai andando e você sai andando e você não cansa. Afinamos o quadril, ficamos mais esbeltos, ficamos mais altos. Então a gente anda e a gente se locomove mais. E acima de tudo, a gente come de tudo. Eu falei isso ontem no podcast. A gente come carne vermelha, carne branca, peixe, crustáceo, vegetal. A gente come fibra, a gente come legume, a gente come fruta, a gente come raiz, a gente come tudo. A gente come inseto. A gente come artrópode, a gente come tudo, cara. Ou seja, isso permitiu que o ser humano andasse e tivesse mais calorias. Andando e tendo mais calorias, o cérebro se desenvolve. O cérebro se desenvolvendo, você domina todas as outras espécies. O ser humano não é mais forte, não é maior, não é venenoso, não é mais resistente. O ser humano é mais que nenhum outro animal. Como é que ele conseguiu dominar? Comendo de tudo e andando, ele desenvolveu inteligência. É a mesma coisa aqui. O Renan Santos, em janeiro de 2000... Aliás, vamos um pouco antes. Renan Santos, em janeiro de 2025. Não tinha partido. Não tinha Instagram famoso. Não era conhecido. Não tinha nada. Como é que o cara agora, de repente, ele vai bater 2 milhas no Instagram, tá com 8% na Atlas, já é o número 1 dos jovens? Como? Porque existe uma série de coisas, é um trabalho todo complexo que está sendo feito, que às vezes ele não aparece de cara. E quando aparece, vem de uma vez. Vocês ficam focando muito nessa estratégia linear de não magoar o mainstream, né? Eu não vou magoar o Flávio. Sabe o que acontece? Você, assim como uma coisa frágil, né? Acho que é o Taleb, o antifrágil acho que é o Taleb, né? Assim como uma coisa frágil, quando você cai no chão, você quebra. O que é o antifrágil? O antifrágil não é o resistente. O antifrágil é aquele que se beneficia do caos. O oposto de frágil é resistente. O antifrágil não é o oposto de frágil. O antifrágil é o que se beneficia da fragilidade alheia perante o caos. Quando você tem o bolsonarismo, que é um time caótico, que é um time esmerdeado de corrupção, todo mundo pegou um negocinho aqui. Não, eu peguei um imóvelzinho, eu peguei uma rachadinha, eu peguei aqui uns milhõesões do Flávio. Eu peguei um privilégio aqui. Eu dei um filé mignon pra minha família. Pô. O que acontece? Quando o caos chega, você está frágil. E todo mundo que está na estratégia linear afunda junto. Quem é o antifrágil? Nós. Nós apostamos lá atrás. Essa taça vai quebrar. Essa taça vai cair, vai quebrar. Esses caras não são isso que eles estão mostrando. Dito e feito. Então hoje, cara, a gente só está onde está porque você é não linear. Porque você decidiu, isso é uma coisa que eu falo nos congressos, você decidiu ser você mesmo, cara. Você decidiu não ir na onda da maioria e falar, não, eu vou passar pano pro Flávio, não, bolsonarismo, não. Você falou, cara, por mais que a maioria esteja com esses caras, eu não consigo olhar o Jair Bolsonaro e achar que esse cara é um gênio, que ele é um mito. Eu não acho que ele é imbrochável, imorrível e comível, eu acho que ele é só um imbecil. Você decidiu ser você mesmo, cara. E isso fez a diferença. Nenhum grupo político é mais interessante do que a gente. Põe isso na tua cabeça. E isso vai se mostrar cada vez mais. O futuro é glorioso, cara. O futuro é glorioso. Nós passamos pelo inferno, brother. Em 2019 nós passamos pelo inferno. Em 2022 foi a segunda parte. Sabe aquela música do Floresta Caboclo? E por inferno ele foi pela primeira vez. Você lembra disso? Sim. Nós fomos pro inferno a primeira vez em 2019, cara. Quando a gente brigou em maio de 2019 com o Bolsonaro. E a gente foi pro inferno a segunda vez em 2022, quando saiu o resultado da eleição. A gente viu que os nossos oponentes completamente incoerentes, pegando um monte de fundo eleitoral, fazendo assim as coisas mais caricatas, Valérias Bolsonaros, aumentaram suas votações. Como é que pode? Carla Zambelli, que na véspera pegou uma porra de uma arma e saiu correndo atrás de um cara, ganhou a porra da eleição, mano. Quem chorou igual uma criança. Nós fomos pro inferno a segunda vez aquele dia naquele bar. E aí é o seguinte, nós vamos continuar, porque nós somos antifrágil. Tá aí o resultado.
Tá aí o resultado. E muitos melhores resultados virão. Tá? Suprema Corte dos Estados Unidos e tal. Decisão mantém veredito de júri que responsabilizou o presidente por abuso sexual e difamação contra a escritora E. Jean Carroll. Desce um pouquinho. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta segunda-feira não analisar um recurso apresentado pelo Trump para reverter a decisão que o responsabilizou por abuso sexual e difamação contra a escritora Elizabeth Jean Carroll. Segundo informações da rede britânica, vamos lá. Com a medida fica mantido o veredito, tal. Deixa eu lembrar isso daí. O caso teve origem em uma ação civil movida por Carroll, que acusou Trump de tê-la agredida, né, sexualmente em um provador de uma loja de departamentos em Manhattan em meados da década de 1990. Tê-la agredido, tá certo? Não. Tê-la agredido. Tá certo, mano? Tê-la agredido? Peraí. Tê-la agredida, não existe isso. Que acusou Trump de tê-la agredido. É. Nossa, Arthur, pelo amor de Deus. Bobson, pessoal. Arthur, muito. Eu acho que é tê-la agredida, porque ela foi agredida. Não, Arthur. Agredido aqui não vai concordar com... Nossa, eu tô Bobson. Tá muito. Deixa eu ler de novo. Tava zoando O caso as teve origem em uma pessoas, ação não- civil movida por Carroll, que acusou Trump de tê-la agredido. Ele a agrediu. Sim. É verdade. Sexualmente em um provador de uma loja de departamentos de Manhattan em meados da década de 1990. A escritora também alegou ter sido difamada pelo republicano após ele negar publicamente as acusações e classificá-las como uma fraude. Em 23, um júri concluiu que Trump era responsável por abuso sexual e difamação, fixando a indenização em 5 milhões de dólares. Embora os jurados tenham considerado que houve abuso sexual, eles rejeitaram a acusação de estupro nos termos defendidos pelo Código Penal. Na tentativa de reverter a decisão, tá. Agora sim, eu queria saber o seguinte. Deixa eu ver se eu entendi. Ela foi supostamente abusada em 1990. Ela processou ele só nos anos 2000? Vamos lá. Na tentativa de reverter a decisão, Trump alegou que o juiz responsável pelo caso permitiu indevidamente a apresentação de provas que teriam influenciado os jurados. Entre elas estavam os depoimentos de outras duas mulheres que o acusaram de agressão sexual em uma gravação do programa Access Hollywood de 2005, na qual então o empresário afirmava palpar e beijar mulheres. Em dezembro de 24, uma corte federal de apelações confirmou o veredito e concluiu que não havia justificativa para o novo julgamento. A medida representava uma última tentativa do presidente de derrubar o veto unânime e tal. Agora, assim, eu desce um pouquinho. Você do chat, você lembra desse caso? Ela acusou o Trump quando? Nossa. Ela acusou o Trump quando? Só depois que ele ficou presidente? Porque é muito esquisito. Ela acusa ele de tê-la agredido em 1990. Com o depoimento de duas mulheres. Não, mas qual prova que tem, além de palavras? Além de pessoas acusando o Trump, que era presidente, claramente isso tem motivação política. E o fato da Suprema Corte ter decidido isso agora, claramente mostra que o Trump está em maus lençóis, né? Porque ele nem tem o apoio nem dos próprios caras que ele indicou para a Suprema Corte. Né? Você tem alguma coisa com mais detalhes? Né? Enfim, né? Processou por difamação em 2000 e... Então, cara, puta não, coisa... Mas ela processou por difamação. Então, mas em 2022 entrou com uma lavação por difamação e agressão sexual após o estado de Nova York por uma lei que permitiu vítimas de abuso apresentarem ações civis por casos ocorridos no passado. Em uma decisão incomum, um processo aberto em 22 foi julgado antes do de 2019. O júri determinou que Carroll deveria... Isso é um absurdo, cara. Vocês vão me desculpar, isso é um absurdo, tá? É um absurdo isso. Isso é um absurdo. Isso aqui claramente é uma reviravolta no sentido político dele, tá? É um absurdo isso. É um absurdo. Aqui, ó, tá falando assim. Trump nega repetidamente qualquer irregularidade, sustenta que o juiz federal, tal, mesma coisa que ele falou, tá? E aí, tipo... É isso. Nossa, que bosta, cara. Ele falou merda, ele fala merda, né? Mas agora, assim... Enfim. Vamos lá. Próxima. Nossa, isso aqui parece muito algo que você diria. Peraí, você sabe que eu me sinto automaticamente atraído por mulheres bonitas? Arthur Sim. justificando o áudio na Ucrânia. Eu simplesmente começo a beijá-las. É como um imã.
Eu simplesmente beijo. Não, isso é mentira. Tô zoando. Nem espero. E quando você é uma estrela, elas deixam você fazer isso. Você pode fazer qualquer coisa. Que é grab her by the pussy. Você pode fazer qualquer coisa. Isso aqui é um áudio. Na verdade, ele não falou isso ao vivo. Ele falou num áudio que é o grab her by the pussy. Né? Que ele fala um negócio assim.